Nossa, mas que saco, né? Os youtubers nem trabalham, nem fazem nada e são todos ricos. Podia tanto ser eu, né? Que sorte a deles. Eu tenho que parar de começar vídeo atuando. Mas bem, já não é de hoje que existe toda uma ilusão de que os youtubers são todos ricos e que a vida deles é muito fácil. Só que sério, isso não é nem um pouco verdade, porque não é assim. Os poucos youtubers que realmente são ricos tiveram que trabalhar muito e passar por muitas dificuldades lá no passado. Então hoje eu quero mostrar a realidade da rotina e a realidade da vida de um youtuber. Então tá, uma das principais coisas que eu quero falar hoje é uma coisa que infelizmente é muito pouco falada. Assim, eu sei que tem alguns vídeos sobre, mas eu acho que deveria ser mais falada, que é o quanto é cansativa a rotina de uma pessoa que faz vídeos. Nem precisa ser do YouTube, mas claro que eu vou falar sobre o YouTube porque é o que eu conheço melhor. Imagina só, você tem que fazer roteiro, revisar, gravar, editar, postar e ainda assim você não tem certeza de que isso vai dar certo. É como se você estivesse fazendo um trabalho de graça. E ainda por cima, você ainda pode ser criticado por uma criança de 13 anos que nem te conhece e nem sabe o que você passou pra estar fazendo aquilo. E você ainda acha pouco? Tá bom. Imagina que você tem que conciliar todo esse tempo gasto com a escola ou com o trabalho. Então o que acontece? Não sobra tempo livre. Não parece mais tão bom assim, né? Eu sei. Eu não lembro se eu já falei alguma outra vez aqui no meu canal, mas ano passado eu tinha uma rotina horrorosa. Não que eu ainda não tenha, mas eu passava quase o tempo todo editando e eu não tinha tempo pra nada. Isso chegou a ponto de ter dias que eu ficava completamente esgotada e que eu não conseguia fazer nada. E tudo isso porque eu queria que meu canal desse certo e porque eu queria ter uma boa frequência. E nem isso eu consegui. E eu tenho certeza que eu não sou a única. O algoritmo do YouTube, infelizmente, prioriza muito mais a frequência do que a qualidade dos vídeos. Ou seja, pra eles quantidade é melhor do que qualidade. E isso faz com que muita gente que simplesmente não consegue manter uma boa frequência não consiga crescer. E quem tenta acaba tendo uma rotina pesada e exaustiva, sem ter a certeza de que isso vai dar certo. Mas tá, eu acho que pra vocês entenderem bem tudo isso que eu tô falando aqui, eu preciso dar uma leve explicação sobre o algoritmo do YouTube. Porque não adianta só falar, ai, mas o algoritmo é tão mal e tão ruim, ele só prioriza a frequência. Não, não é isso. É claro que eu vou falar baseado no que eu acredito e nas experiências que eu tive. Porque de verdade, ninguém sabe exatamente como o algoritmo do YouTube funciona. E sabe por quê? Porque ele muda toda hora. As tags que antigamente eram consideradas quase um hack pra fazer seu vídeo viralizar, hoje em dia não fazem mais a mesma diferença, por exemplo. Então tá, o algoritmo e o YouTube realmente não se importam com os youtubers? Olha, isso é uma pergunta bem difícil, porque assim, eu acho que muita gente que tem canal acaba esquecendo que o YouTube é uma empresa. Não é brincadeira. É como se a gente fosse empregado do YouTube, mas sem receber nada por isso. O que é bem errado na teoria, mas tem que entender o raciocínio. É como se o YouTube desse a chance pra que qualquer um possa criar um canal e tentar dar certo ali. E desse jeito que eu tô falando parece tudo bem bonitinho, né? Mas infelizmente não é assim. Tem tanto canal no YouTube, você acha mesmo que uma empresa dessas vai querer entender o lado da pessoa que tá fazendo vídeos? É claro que não. Pra eles é só mais um que tá ali tentando, que provavelmente tá esgotado pela rotina que o algoritmo obriga ele a ter. Porque, de novo, eu já falei da minha rotina aqui pra vocês. Só que eu sei que tem gente bem pior. E eu conheço pessoas assim, viu? E essas pessoas tentam de tudo pra conseguirem ser alguém na plataforma. Então, por todos esses motivos, o algoritmo e o próprio YouTube são os principais culpados por todo esse cansaço dos criadores, na minha opinião. E eu realmente sinto muito mesmo por tudo isso. Porque além de ter todo esse problema que eu tô falando aqui pra vocês, muita gente tem aquela ilusão que eu falei lá no começo do vídeo, de achar que os youtubers são todos ricos, não precisam se preocupar com nada e não se cansam nem um pouco pra trabalhar. Sem contar naquele pessoal que acha que YouTube não é trabalho, né? Que esses a gente nem comenta. Mas no geral, muita gente não conhece a realidade da rotina dos youtubers. Porque assim, claro que são sempre os canais menores que sofrem mais, mas até os grandes e até as pessoas que já são bem sucedidas aqui passam dificuldades. O pessoal acha que youtuber tem vida de milionário, pra ser mais exata. Quer dizer, alguns têm, né? Só que esse é um dos principais motivos do porquê eu tô fazendo esse vídeo. Porque tem muita gente que não sabe a realidade. É aquela história, né? Só sabe quem passa por isso. E nesse caso, quem passa também quase nem fala sobre. Então por isso que eu tô aqui. E claro, gente, eu sei que qualquer trabalho é cansativo e exaustivo. E eu sei também que vai ter um monte de gente com aquela clássica conversa. Ai, para de mimimi, queria ver tá trabalhando na obra com um sol de 40 graus nas costas. E de verdade, eu não tiro a razão dessas pessoas, mas eu também não concordo. Porque assim, é claro que não tem comparação o cansaço. O pessoal que trabalha com essas coisas sofrem demais. Só que ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode comparar a dor das pessoas. A gente não precisa invalidar a dor de uma pessoa pra falar da outra. E outra coisa, diferente desse pessoal que tem um trabalho CLT, no YouTube, muita gente infelizmente trabalha de graça. A pessoa se mata de editar e de roteirizar pra no final não ganhar nada. E é isso toda vez. E agora que eu recentemente ativei a monetização, eu também percebi o quão baixo é o valor dela. É sério, vocês vão realmente se decepcionar muito quando descobrirem isso. E é por isso que eu tô falando aqui. A vida de um youtuber não é mil maravilhas como todo mundo acha, não. E mais uma vez falando, eu não tô desmerecendo nenhuma outra profissão e não tô falando que nenhuma delas seja cansativa. Todas elas são. Tem que repetir mais de uma vez, porque sempre tem aqueles que esquecem o cérebro na hora de assistir, né? Tô brincando, tá? Mas pior que já aconteceu de
interpretarem errado tudo que eu tô falando, viu? E falando de novo sobre esse pessoal que com certeza vai ficar falando do mimimi, uma coisa que eu ouço muito falar é que não tem problema a pessoa ter uma rotina cansativa dessas. E, de verdade, eu não tenho nem palavras pra isso. Bom, quem tem canal com certeza sabe muito bem e com certeza já passou por bloqueio criativo. Mas eu não tô falando daquele bloqueio criativo bobinho que dura pouco tempo. Eu tô falando de um bloqueio criativo que dura meses, simplesmente porque você tá tão exausto de tudo que você chega até perto do burnout. E eu só não vou falar que chega nele porque já é uma coisa que precisa ser diagnosticada, né? Mas vocês entenderam. E de novo, quem me acompanha desde o ano passado, lembra que eu tive uma época que eu tive um bloqueio criativo tão forte que eu parava na frente do computador pra editar e eu ficava 2 horas só olhando pra ele sem conseguir fazer nada. Eu só conseguia pensar no meu cansaço e mais nada. Eu inclusive fiz um vídeo desabafando sobre esse momento que eu tava passando. Se vocês quiserem dar uma olhada, é esse aqui. Mas então, não é brincadeirinha esse cansaço. Eu não estaria aqui falando sobre isso com vocês se não tivesse essas consequências graves. E isso que a gente nem tá falando de burnout, que é uma coisa bem mais extrema e que acontece. Então, de verdade, eu peço que vocês coloquem um pouquinho no lugar dessas pessoas que fazem vídeo, porque só assim pra conseguir entender bem elas. Então, bem, essa é toda a realidade da rotina dos youtubers. É muito decepcionante, eu sei. Muitos youtubers, ao invés de falar essa verdade, ficam fingindo ter uma vida perfeita, ou a pessoa simplesmente acha melhor não falar. E sabe por quê? Porque a pessoa tem medo do julgamento. Infelizmente, o que mais tem é o pessoal que reclama de mimimi. Então, de verdade, eu peço pra que quem tá assistindo esse vídeo sempre tente ser o mais compreensível possível com aquele youtuber que você gosta. Você nem sabe praticamente nada da vida dele, você nem sabe o trabalho que ele tem só pra conseguir entregar um vídeo. Mas bem, a gente já tá chegando no final do vídeo. Eu realmente tentei mostrar pra vocês a realidade. E eu tentei explicar pra vocês o lado dos youtubers. Provavelmente vai ter gente aqui que vai se identificar com isso que eu falei. Não adianta nada eu só ficar falando que o algoritmo e o YouTube são culpados. Então por isso, eu queria dar algumas dicas e algumas ideias do que vocês podem fazer sobre todo esse cansaço. Porque, de novo, eu já passei por isso. E eu sei como que é. Então, primeiramente, eu sei que a coisa que mais cansa, a coisa que mais exige da mente é com certeza a edição. É o que mais demora, que mais passa raiva e mais outras coisas também. Então, por isso, eu recomendo muito que vocês tentem fazer um investimento de talvez pensar em contratar um editor. Calma, eu sei que não é todo mundo que tem condições, mas vamos por partes. Como eu já disse, a edição é o que mais cansa e investir nisso não só tira grande parte do cansaço, como também eleva o nível do seu canal, porque muitas vezes o editor tem uma edição melhor que a sua. E eu tô falando tudo isso porque realmente pagar um editor pro meu canal foi uma das melhores coisas que eu fiz e me ajudou muito. Dá um oi pro pessoal, André. Só que é aquilo, eu sei muito bem que tem gente que não tem condições de pagar. Eu recomendo muito que vocês procurem mesmo assim, porque tem muito, mas muito editor mesmo que aceita editar vídeos sem ganhar nada em troca. Só em troca de aprendizado e também pra ganhar mais experiência. Sim, eu não tô brincando, eu até conheço editores assim. Outra dica que eu acho bem legal é tentar entender o algoritmo. De novo, calma, porque sim, eu tô falando daqueles clássicos vídeos, como ganhar 1000 inscritos em pouco tempo, como ficar rico com o YouTube, oh meu Deus. Pelo incrível que pareça, esses vídeos realmente ensinam coisas muito importantes. São poucas, mas é aquilo. Vai chegar uma hora que você vai entender bem o YouTube a ponto de você conseguir formar uma opinião e não precisar mais ficar seguindo tudo que eles falam. Porque, de novo, ninguém sabe exatamente como o algoritmo do YouTube funciona. A gente só tem ideias que não são completamente certas. Não existe fórmula mágica pra dar certo. E vocês podem até estar se perguntando, tá bom, Kim, mas o que tem a ver uma rotina cansativa com a gente entender o algoritmo do YouTube? Muita coisa, de verdade. Porque com você entendendo melhor o algoritmo, você não vai mais se frustrar tanto assim com vídeos que não dão certo, por exemplo. Porque você vai saber o porquê que eles não deram certo. Outra coisa que ajuda muito, ainda mais na questão do cansaço, é você fazer o que você gosta. Porque tem muito, mas muito youtuber que fica fazendo vídeo de uma coisa que ele não suporta. E de verdade, parem com isso. Senão chega uma hora que nem você aguenta mais fazer aquilo. Agora, quando você faz uma coisa que você gosta, se torna até uma diversão, sabe? Você esquece dos problemas e consegue focar 100% naquilo. E agora, pra mim, a dica mais importante de todas. Por favor, respeita os seus limites e respeita o seu tempo de descanso. Não adianta nada você querer editar um vídeo inteiro em um só dia, sendo que você sabe que você vai ficar morto. Não adianta você ficar querendo fazer as coisas tudo com pressa porque você quer postar vídeo logo. Quando você deixa de ter tempo pra descansar, você também não consegue fazer as outras coisas. Você fica sem produtividade nenhuma. Então o que adianta você ficar se forçando a ficar lá, sendo que não vai adiantar nada? E essa dica nem é só pra quem tem canal, é pra todo mundo mesmo. Eu não quero ouvir desculpas depois, hein? É pra fazer essa. Mas bem, eu espero de verdade que essas dicas e essas coisas que eu falei tenham ajudado alguém. Ou que pelo menos essas pessoas que não sabiam de toda essa realidade conheçam e se sensibilizem um pouco. É só isso que eu quero, só. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, não custa nada e me ajuda demais. Meu canal também tem um servidor no Discord, quem quiser entrar, o link tá na descrição. Obrigada por assistir e tchau!